Eu estou gravando nos dois porque a gravação do OBS fica melhor do que a gravação da conferência, né? A vantagem da conferência é que ela fica com bate-papo registrado, né? E tem como você acessar. Outra coisa também é que eu tô, assim como todos vocês, eu já tô de saco cheio desse confinamento, dessa quarentena. Então eu quero dar essa aula num formato mais relax possível para ver se funciona, para ver se a aula flui bem. Porque eu estou dando aula com aquela preocupação de fazer o texto bonitinho para consulta, mas eu quero fazer ela num formato um pouco mais tranquilo. Tá? O que é a aula de hoje? A aula de hoje é aula de macaco. A aula de hoje é aula sobre os nodes de material, como eles funcionam e como que a gente pode afetar eles com imagem e pintura depois. Eu vou ver até onde eu consigo ir com isso. De novo, eu não quero espanar a rosca de ninguém aqui, eu quero falar do que eu acho que é importante vocês saberem, né? E ficar registrado e gravado. Obviamente que alguma dessas coisas talvez vocês saibam, né? Então, se eu falar alguma coisa aqui repetida, não repara não. Talvez vocês já conheçam esses princípios. Mas eu preciso cobrir eles e deixar registrado que essa parte do conteúdo programado foi passado, tá? Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui um macaco. Ô, Jonathan, se você quiser desmutar seu mic, tá ok. Eu não ligo de vocês falarem na minha cabeça, não. Tá? Eu realmente não me importo com o áudio de vocês. Pelo contrário. Então, eu quero falar. Mas se eles entenderam o processo democrático da aula, eles sabem que eles podem falar também. E eu acho que ninguém vai falar nada ofensivo ou agressivo. Então, e eles podem abaixar o volume também e assistir depois ou algo assim. Olha só. Aqui, ó, o que acontece? Eu tenho que falar um pouco sobre esse Node aqui, que é como a gente trabalha por padrão no Blender, né? Eu tenho que falar um pouco sobre a base de como isso aqui funciona. E disso aqui, o que é realmente importante entender para Unity, assim, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem, se vocês conhecerem, me desculpa se estiver redundante o conteúdo da aula, tá? Mas vamos lá. Esse Node aqui, ó, esse Node aqui que chama Principled BSDF, né? Ele tem, ele é um Node que começa na Disney, tá? Tipo, então assim, na, na, na Disney eles queriam fazer um Node único que cobrisse a maior quantidade de materiais possíveis, né? Então eles fizeram um esquema que fosse fácil, principalmente para poder ter não programadores, né? A gente da área de arte, podendo configurar de forma rápida e eficaz os materiais de um jogo, assim, de um filme ou de algo assim, né? Então, o, o, eles criaram é, é, esse Node com os princípios de ser um Node simples. Então, ele chama Principled por causa desses princípios de simplicidade e de unificação. Então, assim, eles queriam que os princípios são configurações diretas, ou seja, cada parte dessa aqui afeta diretamente um aspecto físico, ou seja, ele já lida diretamente com alguma coisa. Ele é simples, ou seja, ele tem valor de 0 e 1. Então, ele é uma coisa para ser controlada. Mesmo que você possa extrapolar, ele é feito para ter um slider fixo, de mínimo e máximo, né? E ele é concentrado, ou seja, é tudo num só, né? Então, esses são os princípios. E BSDF é bidirecional. Então, é bidirecional. Scattering, que é espalhamento, né? Scattering.
Opa, escrevi uma letra a mais. É, é, distribution, 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 function, function. Minha letra é linda, olha só. Isso é porque eu formei em artes, é por isso que eu aprendi a fazer letra bonita assim, ó. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a luz bate numa superfície do Blender, quando ela bate, ele tem uma função de espalhamento, né, de distribuição. Então, assim, a função disso aqui é o quê? É espalhar a luz, né, em duas direções, ou seja, em duas direções. Quais são as direções? As direções são essa e essa daqui. Ou seja, ele vai espalhar a reflexão tanto para a direção de refração quanto para a direção de reflexão. Então, esse é o aspecto bidirecional de espalhamento dele. E esse espalhamento ele também acontece debaixo da superfície, ou seja, quando uma luz bate aqui, ele pode voltar direto ou ele pode espalhar por aqui antes de sair, tá? Então, esse comportamento de reflexão é o que esse Node está gerenciando. Eu tenho duas bases de espalhamento para isso, né? Ou seja, você tem uma base simples e mais rápida de processar e uma com múltiplas amostragens de distribuição, né? Que vão fazer, vai fazer o shader ficar um pouco mais pesado, mas que vai distribuir de forma mais precisa. A mesma coisa, essas duas formas de cálculo aqui, né? Uma vai ser um algoritmo um pouco mais preciso e menos realista, e o outro vai ser mais aleatório e mais realista, dependendo do material que você está fazendo. A princípio, a gente não precisa alterar esses valores, a gente não precisa mudar isso aqui, porque a gente quer um shader rápido e a gente pode usar a base de cálculo que é mais simples também, né? A gente não precisa preocupar com isso, não. O que a gente precisa preocupar é com desses pontinhos aqui, ó, quais são as funções dele e quais realmente afetam a nossa vida, tá? Então, quais são essas funções e quais são as que afetam a nossa vida. E também, qual que é o paralelo delas com o material da Unity. Porque, na verdade, não interessa muito pra gente algo que quando eu chegar aqui no material da Unity, eu não tenho como implementar. Então, me interessa que a gente entenda o que daqui eu consigo transferir para cá, né? Mas, apesar disso, é interessante a gente saber o Node inteiro, pelo menos por alto, o Node inteiro, para a gente poder saber do que se trata essa física. Principalmente porque a tendência de mercado é que todas essas variáveis aqui, ó, todas as variáveis aqui, sejam possíveis para todos os motores de jogos. Com a chegada do Ray Tracing nos videogames, a tendência é que vários desses recursos que hoje em dia não funcionam bem no real time, eles passem a funcionar muito bem. E alguns deles já funcionam inclusive no próprio Blender, né? Ou seja, o próprio Blender já tem função real time para alguns desses recursos, né? Mais elaborados. Então, mesmo que não tenha na Unity, talvez tenha em um ano ou dois, você talvez tenha os recursos na Unity. Então, é interessante saber do que se trata. Tá? Então, um por um, o primeiro é a cor base do objeto, né? Vocês devem saber isso de física de escola, né? Quando uma luz bate num objeto, né, o objeto ele absorve parte dessa cor e ele reflete
é parte disso aqui. Então, o meu material aqui, ó, eu coloquei azul. Então, por exemplo, se eu tenho uma luz que é composta de RGB aqui no computador e ele está refletindo o azul, então quer dizer que o vermelho e o verde estão sendo absorvidos, né? Então é basicamente o que esse ponto do material faz. Ele fala qual cor que está sendo refletida, ou seja, do espectro de cores possíveis dele renderizar, qual que está sendo refletida. Então essa é a cor base. Muda de nome? Muda de nome. É, né? Em alguns lugares vocês vão ver isso como diffuse color. Vocês vão ver isso como diffuse color. Você vier na Unity aqui, ó, você vai ter essa cor aqui, né, do objeto. Deixa eu selecionar isso aqui e dar um zoom aqui para a gente, né? Então, a gente vai ter essa cor aqui associada a um outro nome, né? Então, isso muda de nome. Na Unity, a gente vai ter isso no albedo. Eu acho que fala albido, mas eu não tenho certeza como é que pronuncia. Depois vocês consultam aí o seu translator aí, não sei. Mas, e aqui ele é base color, né? Base color. É a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Ou seja, fala qual cor que está refletindo no modelo. Eu posso ter uma segunda cor, eu posso ter uma segunda cor que é uma cor por dentro do objeto, né? Então, deixa eu colocar aqui um cinza. Eu posso ter uma cor que vem por dentro do objeto, tá? Porque acontece o seguinte, a luz, né? Ela entra no modelo e ela percorre aqui e ela volta, né? E ela volta. Mas alguns raios de luz, eles atravessam a superfície inteira. Ou seja, mesmo depois de fazer isso aqui, alguns desses raios vão atravessar a luz e vão ser vistos do outro lado. Esse, é, 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 esse raio que atravessa, né, é esse subsurface aqui. Ou seja, é o raio que ele atravessa o objeto inteiro, ou seja, uma luz que bateu atrás do meu modelo, talvez eu consiga ver ela do outro lado, né? Ou seja, ele vai atravessar o modelo e talvez ele vaze do outro lado. Esse é o subsurface scattering, né? Então ele é um espalhamento por debaixo da superfície. Ele tem um controle de tamanho, que ele vai falar, na verdade, qual que é a densidade disso aqui, né? Imagina que quanto mais denso, menos raios conseguem atravessar, né? Quanto mais denso, menos raios conseguem atravessar, né? E quanto menos denso, mais raios vão conseguir chegar do outro lado, tá? E ele também pode afetar uma cor, né? Ou seja, esse objeto ele pode ter uma cor aqui dentro que afeta a cor de saída. Isso acontece na nossa pele, tá? Isso acontece na nossa pele. A nossa pele, ela tem um tom, né? E dentro dela, ela costuma ter um segundo tom que, que vai atravessar, vai afetar o tanto que isso passa. E se eu controlar a densidade, eu vou ter, em alguns lugares, essa, aonde é sombra, né? Aonde é sombra, essa luz vermelha saindo, né? Então, se você pegar uma pessoa contra o sol, por exemplo, você vai ver as orelhas dela avermelhadas, né? Então, esse controle aqui, ele já existe em real time, ou seja, já é possível você colocar no real time, você tem como colocar o subscatter surface, mas não é todo motor que dá conta disso. Não é todo motor que dá conta disso. Ou seja, mas já existem motores
que dão conta desse efeito. E esse efeito é que deixa a minha pele parecendo realmente uma carne, né? Isso também funciona para vela, mármore, né? Isso também afeta outros materiais da natureza, né? Bala de jujuba, peixe, né? Então, eu não tenho no material básico da Unity isso aqui, né? Se a gente abrir a Unity, não existe uma opção no shader padrão dela, mas é algo que dá para calcular na Unity com o shader programado. Ou seja, a gente tem como programar um shader. Eu já vi alguns exemplos de como conseguir esse resultado na Unity, mas ele não vem por padrão. Então, esse é o Subsurface Scattering, que eu vou desligar ele aqui, e vou também mudar essa cor aqui, porque eu não estou usando ela, e vou voltar meu base color para o azulzinho aqui, tá? Aqui, na sequência, eu tenho o metálico. O que acontece? O material que está aqui, ó, o material que está aqui, ele é um material que a gente chama de material dielétrico. Tá? Você tem dois tipos de material no mundo. Você tem o material dielétrico, que é um material que a luz, quando bate, né? Ou seja, ele é dielétrico, ele é dual, porque a luz ela entra no objeto para depois sair. Ou seja, ele faz essa espalhação de sair. E tem os materiais que não são dielétricos. E tem os não dielétricos, que são aqueles que refletem diretamente a luz. Ou seja, a luz ela não vai passar por aqui. O que acontece? O material ou ele é dielétrico ou ele é não dielétrico. Né? Qual que é o material não dielétrico? O material não dielétrico é o metálico. Então, metal, ele não é dielétrico. Então, aqui, ó, o material ele é dielétrico, ou seja, a cor entra e faz isso, ou ele é um metal e a cor faz isso. Então, esse valor aqui, ou ele é zero, ou ele é 1. Ou seja, ou eu estou usando um material que reflete de forma mais dura a luz, ou eu estou usando um material que não reflete tão diretamente a luz. Ou seja, são duas formas de distribuição desse reflexo. Porque isso é matemático, o Blender permite, a Unity permite, acho que todo software permite, que você faça coisas no meio do caminho. Né? Você faça coisas no meio do caminho. Mas não existe na natureza esse meio do caminho. Esse meio do caminho é uma gambiarra nossa, né? Então, isso vai falar que tipo de especular acontece no meu modelo. A especular mais dura, né? Ou especular que considera essa superfície, tá? Então, esse é o metálico. Se o objeto é metálico, ou seja, essa especular aqui, ó, ela não deveria afetar, mas ela afeta. De novo, porque isso é matemática, o Blender consegue, né, e os outros softwares conseguem, colocar esses brilhos combinados. Em teoria, eles não deveriam coexistir. Mas, por que a gente está fazendo o jogo? O jogo não é realista. E porque às vezes eu preciso de um brilho extra para melhorar os contornos, né, tipo um ring light, né? Às vezes eu vou querer que a especular seja alta, apesar dele ser metálico. Ou seja, não é realista, mas ele às vezes me ajuda a leitura de interface. Tá? Mas eles estão em conflito aqui, ou seja, ele está somando duas realidades de reflexão que não deveriam coexistir. Depois eu vou conferir isso que você falou, Raistane, da Unity. Depois eu vou conferir isso que você comentou. Aqui, ó, essa especular aqui, ó, é a especular dielétrica.
Essa aqui é a especular dielétrica. Ou seja, essa é a especular que, que ela tende a receber a cor do objeto nesse espalhamento. Ou seja, ela recebe, né, esse material ele recebe essa cor no espalhamento aqui, então dá para ver que a sombra do metálico é uma sombra mais escura, mais, né, ela não está onde a luz não está batendo, ele não está retornando o valor de cor para mim, né? E quando você pega um material dielétrico, aonde tem sombra aqui, ele está retornando o valor de cor para mim. Então, o objeto ele fica mais plástico, ele fica mais, né, ele fica menos metalizado e mais parecendo plástico, borracha, né, e outros tipos de material, mármore. Então, eu tenho esse controle especular e eu posso colorir esse especular. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, se vocês olharem aqui, deixa eu mudar de cor aqui só para o meu. Deixa eu pôr um laranjão aqui. Se vocês observarem aqui, né, vocês vão ver que ele está recebendo a cor da minha cor base. Ou seja, eu estou por cima da especular, eu estou colocando essa cor. Então, aonde o brilho ele é mais forte, aonde o meu reflexo ele invade menos, né, ele vai ficar mais alaranjado. Né? Ou seja, eu estou pegando esse espaço que não recebe tanta cor, né, e estou pintando ele de laranja, então ele está ficando mais alaranjado. Então eu posso colorir a cor da especular aqui, ó. Né? Eu vou deixar a especular no padrão dela, que é meio, tá? É bem raro o objeto não ter especular nenhuma, tá, gente? É bem raro ele ter zero de especular, tá? Então, é raro ele ser só isso aqui. Mas, de novo, como a gente está fazendo jogo, e jogo às vezes é outro rolê, às vezes a gente faz isso muito em low poly, porque low poly é um monte de coisa facetadona, então você não quer que aquele brilho fique denunciando as faces só colorindo. Então, às vezes a gente desliga a especular completamente. Mas eu vou deixar no padrão aqui que é meio, tá? Vou deixar no padrão que é meio. E vou para a rugosidade. Vamos lá. Vamos abrir aqui aí só antes de ir. Gente, só para comentar, né? Vai ter rugosidade na, na Unity também, mas vai ter outro nome, tá? Eu vou chamar Smoothness, tá? Então vocês vão ter no material padrão esse controle aqui, né? Deixa eu voltar para o Blender. E o que acontece? É, a superfície das minhas faces, ela é reta, né? Ou seja, a superfície de toda a face do modelo é uma normal, né? É uma normal, retona assim. Então, em teoria, toda luz que bate reflete direto sem problema nenhum. Ou seja, toda luz que bate aqui, ela vai refletir normalmente. Quando a gente tem um controle de rugosidade, é como se a gente estivesse falando que as faces, na verdade, elas são rugosas, ou seja, elas têm rugas. Tá? Eu sei no Raistani. Mas o Smoothness, ele faz o mesmo controle. Ou seja, o Smoothness do shader padrão da Unity ali, do shader default, ele faz a mesma coisa. Ou seja, ele fala se a coisa ela é mais plana ou se ela é mais zoneada, né? Então, um valor muito liso vai me dar o quê?
as reflexões mais diretas, né? Ou seja, a reflexão, toda vez que bater um raio aqui, ele vai para a mesma direção. Então, os brilhos e reflexos, eles ficam diretos. Ou seja, a minha superfície aqui, ó, ela é completamente lisa e por causa disso, os reflexos também são muito nítidos. Se eu falar que a superfície é rugosa, ou seja, toda vez que um raio bater aqui, ele está batendo e indo para uma direção diferente. Então, ele está bagunçando essas reflexões, né? E está perdendo essa nitidez. Ou seja, ele está simulando que a superfície é rugosa. De novo, no shader padrão da Unity, se você for tentar fazer isso pelo shader padrão da Unity, ele vai ter um outro nome. E variando de shader, que o ponto é esse, gente, esses valores aqui, ó, eles variando de um shader para outro, eles mudam o nome, mas eles não mudam a função. Então, assim, você entender que algumas palavras, que algumas palavras do vocabulário de 3D, eles não se sustentam ainda no mercado, é importante para você entender o que você está procurando. Por exemplo, o que eu estou procurando aqui nesse bloco até aqui, ó, é algo que controle para mim, né? Tipo, a cor da reflexão, né? A, se existe ou não, né, a cor atravessando o modelo, né? Ou seja, se ela atravessa o modelo. Se esse material é dielétrico ou não, se ele é dielétrico ou não, ou seja, se ele, se ele reflete a luz direto ou não, né? E se ele é liso ou rugoso, ou rugoso. Então, quando você pega smoothness, você está indo pelo controle de ele é suave ou não. Quando você pega roughness, você está falando que ele é rugoso ou não. Então, é a mesma coisa. Só está falando que o meu valor de 1 significa liso ou que o meu valor de 1 significa rugoso. Então, isso aqui, é exato, é o que o valor de 1 representa. Então, é uma mudança no vocabulário que não está errada. E esse é um dos problemas que a gente tem com a parte digital do processo de shader, é que só agora, né? Isso aí acho que começou em 2018, se eu não me engano, que as empresas estão juntando para tentar criar um vocabulário comum. Porque cada empresa foi criando seu sistema de shader e foi criando seu vocabulário. E agora existe uma convenção internacional que está tentando equalizar o vocabulário. Então, você vai ter um monte de palavra ainda sendo usado que nos próximos anos devem ser equalizadas. Mas até que isso aconteça, e tem que torcer para isso dar certo, porque uma empresa pode simplesmente boicotar esse processo, a gente vai ter que lidar com o fato de que existe mais de uma palavra para a mesma coisa nesse mercado. Tá? Isso aqui é o básico, mas a gente tem outras coisas interessantes acontecendo aqui. Né? Então, vou deixar aqui o rugoso. Ó, esses dois aqui, ó, só funcionam no Cycles. Isso aqui só funciona no Cycles, tá? Isso não funciona no Eve. E isso me fala se o brilho do modelo. Deixa eu colocar uma lâmpada aqui. Deixa eu ver se eu consigo gerenciar isso aqui rápido para vocês. Então eu quero isso bem metálico. Pode ser assim. Isso vai afiar o brilho. Então o anisotrópico ele vai afiar o brilho. Ou seja, ele vai esticar ele como se fosse um squash no brilho. E ele vai girar esse brilho para mim. Tá?
isso faz um material tipo um metal escovado, assim, né? Então isso só funciona no Cycles, então não adianta nem preocupar com isso no Blender, no Eevee do Blender, não. Tá? E eu ainda não vi, eu ainda não achei um shader que tenha isso em real time, tá? Mas deve ter, só pesquisar mais que eu devo achar. Então, esses valores, eles afetam o brilho. Deixa eu voltar para o Eevee, que é real time, e voltar para o shader aqui, tá? Eu tenho o Sheen, que o melhor jeito de explicar é falando de veludo, né? O melhor jeito é explicar te falando de veludo. Se vocês tiverem algo de veludo na vida de vocês, puderem observar, se vocês observarem o veludo, vocês vão ver que o veludo ele tem um brilho esbranquiçado nas extremidades, né? E, e o sheen ele tem a função de criar esse tipo de acabamento. Deixa eu aumentar minha especular aqui. Acho que vocês vão conseguir ver. No... Deixa eu voltar para cá. Deixa eu achar um ângulo melhor aqui. Será que eu. Não, deixa eu tirar o metálico. Deixa eu remover minha especular um pouquinho. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu vou criar uma setinha aqui para apontar. Tá? Aqui é onde eu quero que vocês olhem. Então vocês vão ver que tem um brilho esbranquiçado acontecendo nas extremidades do modelo. Isso é muito comum em tecido, tá? Por causa do jeito como os pelos do tecido eles recebem luz e refratam luz, quando você olha para esse objeto, ele parece que ele tem um glow esbranquiçado ao redor dele. Tá? E o Sheen controla esse glow esbranquiçado no extremo do modelo. Tá? Eu posso, obviamente, colorir com a cor do material também. Tá? Esse é o Sheen. O Clear Coat ele vai adicionar uma segunda especular branca, tá? no meu modelo. Então, se eu pegar o Clear Coat aqui, ó, vocês vão ver que ele adicionou uma especular, tá? No meu modelo. Então, eu tenho essa especular do meu modelo aqui, ó, e o Clear Coat é uma segunda especular. Onde o Clear Coat acontece? O Clear Coat acontece em tinta de carro. Pintura de carro tem esse tipo de brilho. Você tem o carro com o material dele, né? Mas você tem o Clear Coat fazendo o reflexo desse metal. Então, o, o brilho da tinta do carro, ele é esse Clear Coat. Ele é uma especular puxada para o branco, independente da cor que você tiver no material. E é uma segunda camada de especular, ou seja, ela é uma segunda camada. Você passa a ter duas camadas de especular sobrepostas no mesmo modelo. Tá? E ele pode ter uma rugosidade diferente, que obviamente você pode ter esse controle do mesmo jeito. Né? Se ele é o segundo tratamento especular, então ele tem um segundo tratamento de suavidade. Né? E você vai ter esse tipo de auxílio em materiais diversos. Tá? Vários materiais vão ter, né, o equivalente a um segundo tratamento. Né? Por exemplo, a Unity me oferece, dentro do material padrão dela, um sistema de mapas secundários, por exemplo. Né? Então, ele me oferece um controle adicional de, de cor, de mapa de normal, em cima do meu render. É um clear coat? Não, mas dá para fazer o mesmo resultado. Quase.
seja, você consegue, com uma segunda camada de tratamento, puxar outras informações de relevo, né? Isso porque acontece em situações onde você tem um objeto que é metálico, tem tinta, e às vezes você vai querer arranhar essa tinta, desgastar essa tinta, mostrar que tem áreas pintadas e não pintadas. Então, você tem um segundo bloco de informação que fala aonde que é a área que ainda está nova e onde que está a área afetada, às vezes é importante. Tá? Então, esse foi o Clear Coat, né? Foi esse brilho aqui, é o Clear Coat. E agora vem a transmissão. Transmissão. A transmissão, ela tem um índice de refração. Então, você imaginar que a transmissão não é como o Subscattering Surface que fala que a luz pode atravessar. Não, a transmissão é a luz que atravessa, gente. A transmissão é a luz que atravessa o modelo. E o índice de transmissão é o índice de refração dessa luz, tá? Então isso aqui é feito por materiais como vidro. Pra você ter tipo a luz atravessando, lembra, isso não é a transparência, é como que o raio de luz atravessa seu objeto, tá? Isso não é a transparência é o alfa, tá? Aqui, ó, se eu ligar a transmissão do, do, do meu objeto, e ligar a transparência, eu vou ter que fazer um, um outro valor aqui, porque eu quero o valor de 1. E eu quero mudar algumas coisas aqui, tá, gente? Deixa eu mudar, eu não quero ele metálico. Massa. Eu quero ele branco. É mais pra vocês verem o que tá acontecendo, tá, gente? Então, eu quero que vocês entendam que a luz está atravessando tanto o meu modelo que está chegando no meu mapa de luz. Então, o meu mapa de luz está atravessando o meu modelo completamente aqui, ó, tá vendo? Isso é a luz que atravessa o modelo. Ou seja, eu coloquei a transmissão sendo total aqui, ó, né, quanto que a luz está atravessando o meu modelo. E observa que eu tenho esse mapa de luz aqui, ó, ou seja, essa imagem ela está gerando luz ao redor do meu modelo e está atravessando completamente quando eu ponho 1, tá? Eu mudei o índice de refração para 1 para as linhas serem retas, tá? Quando você põe outros valores, ela passa a deformar de acordo com o modelo, tá? Ou seja, aqui eu já tenho uma refração. Ou seja, a luz está atravessando, mas ela está refratando, tá? E aqui eu posso falar se essa refração é suave ou rugosa, né? Se meu modelo ele é suave ou rugoso, mas isso aqui só vai funcionar no Cycles, tá? Então, eu vou ter que criar todo um sistema de render com um fundo para mostrar isso funcionando. Mas isso vai falar se meu vidro ele é um vidro lisinho, né? Ou seja, se é um vidro lisinho, ou se ele é como um vidro poroso, né? Ou um material poroso, tá? Então, isso aqui só vai funcionar no Cycles, esse último valor aqui. Ele não funciona no Eve, tá? Então, esse é o valor de transmissão. Você imagina que o meu skybox está passando através do meu modelo aqui, né? Então, você imagina que eu estou vendo, através do modelo, eu estou vendo o skybox, né? Então é a luz que está atravessando o meu modelo. Na sequência, eu tenho a emissão. Eu tenho a emissão, ou seja, qual que é a cor que esse modelo emite. Então você tem que pensar isso como uma cor que está sendo emitida. Então isso não é uma reflexão, né? Você tem o seu objeto e esse é
o valor que ele está emitindo de cor, tá? Isso não é uma luz, tá? Não confunda, isso não é uma luz. Isso é a cor que meu modelo emite, é diferente. Isso não quer dizer que ele tem valores de iluminação. Ou seja, se eu colocar aqui um objeto, né, um plano, né, e for para o meu resultado de render, isso não está afetando. Deixa eu apagar essa luz aqui. Isso não está gerando luz. Ou seja, é só uma emissão de cor. Tá? Isso é só uma emissão de cor. Meu objeto ele é totalmente preto, né? Ou seja, eu tirei toda a luminosidade dela, mas você pode ter a soma dos dois. Mas essa cor aqui é a cor que está saindo. Mesma coisa na Unity. Se você ligar o valor de emissão e falar qual cor que está emitindo, ele está emitindo essa cor, mas isso não faz uma transmissão de luz automática. Pelo menos não por enquanto. Por quê? Porque se a gente for pensar na lógica de física realista, se está emitindo cor, tem que estar emitindo luz também. Então, quando você vai para os cycles, automaticamente uma emissão vira uma luz. Seria o jeito correto. Só que para real time, isso ainda é meio pesado. Então, a tendência é a gente processar essas emissões. Né? Quando você faz um light map na Unity, você está dando um bake, ou seja, você está renderizando no seu mapa, né, de imagem aonde as emissões estão afetando. Então, tudo que é fixo no cenário, ou seja, todas as luzes que são fixas, que elas não saem do lugar, você pode transformar na Unity, através do light map, né, você pode transformar elas numa emissão, né, que afeta o cenário. Se o objeto mexe no bake, é um problema, porque se ele mexe no bake, a luz não vai acompanhar bonitinho assim. Ela vai ficar ali no lugar dela, né? E vai criar uma sombra no lugar. Isso aqui ainda é bem pesado para lidar em real time. E mesmo com o advento dela em real time, eu acho que ainda vai ser usado muito bake, porque é um jeito muito bom de otimizar o sistema de luz em jogo. Então, eu não acho que o fato da gente ter na geração nova do Xbox e do PlayStation e das placas de vídeo que a gente já tem como comprar e usar, o Ray Tracing acontecendo em real time, eu não acho que isso vai eliminar o processo de bake. Eu acho que ele vai pontuar o processo de bake. Ou seja, você vai ter áreas no seu jogo que vai continuar fazendo isso para otimizar processamento, para você ter a luz em real time como evento de gameplay. Faz mais sentido você pensar que a luz de real time ela vai ser usada em real time quando ela afeta o gameplay. E não só porque você pode ter, ou só porque fica bonito. Né? Então, que é o que acontece com todas as coisas até hoje de jogo. Ou seja, tudo em jogo meio que funciona assim, até hoje. Quando a coisa é usada apenas por ela mesma, né, ela tende a não trazer valor para o jogo, mas quando ela traz valor para o jogo, ela passa a virar uma técnica mais interessante. Né? Então, se a gente pensar em pixel art, por exemplo, né, pixel art é um negócio que já está super ultrapassado em técnica, mas ela traz valor de gameplay, ela traz valor de desempenho, ela traz valor de jogabilidade, então vai ser usado enquanto existir gente fazendo o jogo, vai ter pixel art. É... Na sequência, eu tenho o alpha. Tá? Na sequência, eu tenho o alpha. Para eu ver o alpha atuando no Blender, eu tenho que configurar meu material nas opções dele aqui, ó. Tá? Opa, deixa eu puxar isso aqui para cá, sim. Então eu tenho né, quando eu crio um material no Blender, eu tenho uma série de configurações de superfície, né, de volume, de displacement, né, e eu tenho os settings de superfície,
E nos settings do viewport, ou seja, nos settings do que eu estou vendo aqui, ó, eu tenho o tipo de mistura, tá? O tipo de mistura é onde eu vou falar para ele que eu quero um alfa. Eu tenho três tipos de alfa possíveis, né? Que é, deixa eu reduzir aqui para 0,5. Eu tenho três tipos de alfa. Eu tenho, lógico, objeto opaco. Eu tenho o alpha clip. O alpha clip, ele é 1 ou 0, tá? Ou ele é, ou ele não é. Então, aqui, ó, você vê que o alpha clip, ele é 0 e 1. Ele é super leve, mas ele é 0 e 1. Ele não tem nada intermediário, tá? Esse aqui é bom para recortar coisas de vegetação, sabe? É muito bom para cortar coisas de vegetação esse aqui, porque você vai ter um monte de pedacinho de alfa, um monte de pixel. Não, fica muito pesado se você tiver que ficar lidando com a suavidade. Então, para vegetação, só colocar um alpha clip já deixa super leve. Assim. O alpha hashed, ele vai ter os valores intermediários. Ele vai construir com uma espécie de pontilhismo. Então ele faz o alfa com essa granulação de ponto a ponto, né? Então ele gera um alfa granuloso. E o alpha blend é o alfa mais próximo do acabamento mesmo que eu preciso. Ou seja, ele realmente faz o tom de cinza que eu tenho na imagem ser um valor variado de alfa. Então ele é o alfa mais preciso que a gente tem. E o mais pesado, obviamente. Tá? As mesmas funções de alfa podem afetar a sombra. Tá? Só que eu não tenho alpha blend para sombra, só o hashed. Tá? Ou seja, se eu colocar uma lâmpada, né? Se eu colocar um sun aqui, né? E deixa eu vir aqui no render. O que eu estou configurando quando eu falo sobre sombra de alfa, né, é como que a sombra vai mostrar esse alfa para mim, né? De novo, isso depende de configuração no IV para ser visto, tá? Mas o comportamento do IV é muito parecido com a maioria dos motores. Então, se você configurar corretamente a sua, né, o seu alfa aqui, ele provavelmente vai ser o mesmo alfa no motor, tá? Hoje em dia tem muito jogo que usa esse alpha hashed para fazer essas coisas. É só vocês observarem na hora que ele estiver desenhando se ele faz um monte de pontinho para desenhar a forma, né? Ou seja, você vai pingando pontinhos de cor, né? E se a sombra é sempre muito dura, você pode saber que é um alpha clip. E ainda é meio raro a gente ter um alpha blend no jogo que não seja nos gráficos do tipo ultra. Assim. Quando você está indo para o high, já geralmente já está usando um alpha do tipo hashed. Tá? Na sequência do alpha, eu tenho os controles de normal. Né? Então, eu tenho os controles de normal. Aqui, eu tenho um controle de normal da superfície. Né? Deixa eu tirar aqui esse alpha. Né? Zoei meu modelo todo já aqui. Ó. Vamos pegar aqui o meu modelo e vamos configurar o material para ele ser opaco de novo. Né? Não tem por que ele ser alfa. Né? Também ele pode ser opaco aqui. Tá? Essas configurações aqui são as configurações no painel de material, tá, gente? Então, vocês vão achar isso em settings quando vocês estiverem usando o IV e é,
E no Cycles provavelmente vai estar como viewport settings. E aqui eu tenho um mapa de normal. O mapa de normal é o que a gente está fazendo com a escultura, né? Ou seja, quando eu faço uma escultura, eu estou afetando com uma imagem o mapa de normal. Eu posso afetar essa normal de mais de um jeito. Eu posso afetar ela pela altura, né? Que é um height map, né? Ou eu posso afetar com um mapa de normal, né? Então, essas duas coisas podem afetar isso. Pode afetar também o clear coat, tá vendo? O clear coat, que é aquela camada de tinta, né, que eu citei mais cedo, ela pode ter um mapa de normal só dela, né? O que é interessante, assim, você quer dizer que você pode ter, por exemplo, as bolhas que dão na tinta de um carro, né? As bolhas que dão na tinta no carro você pode colocar no mapa de clear coat. Então, isso é muito, muito interessante, tá? Esse aqui, ó, o tangente, ele é o tangente do anisotrópico, tá? Então ele só vai funcionar no Cycles, tá? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, em termos de aplicabilidade, você consegue chegar num terreno comum, Restream. Ou seja, na hora que você está realmente trabalhando, você consegue chegar num terreno comum. Os mapas de relevo, né? Os mapas de relevo, se eu entrar aqui nos meus inputs, né? Se eu entrar nos meus inputs de nodes, né? Os de o bump, né? Ele vai ter aqui, ó, o controle de altura, né? E se eu for colocar um mapa de normal, né? Que é o vetor também, um mapa de normal, opa, eu peguei a normal, mas não peguei o normal map, né? Se você pegar esses dois mapas aqui, ó, e como eles comportam, pegar esses dois mapas aqui do Blender, né, que é o mapa de bump e o mapa de normal. Os dois podem afetar aqui a normal do objeto, certo? Se a gente for na Unity, eu vou ter aqui o meu mapa de normal, né, acontecendo aqui, ó. Então aqui eu tenho um mapa de normal. E abaixo eu tenho um mapa de altura. Então aqui, ó, é o mesmo raciocínio de normal map e bump map. O height map dele é o mesmo, a mesma base de cálculo do bump map que está aqui, ó. Ou seja, é o mesmo raciocínio. Então, na prática, mesmo que o DirectX e o OpenGL eles comportem diferente em alguns aspectos, você tem um terreno comum de trabalho que torna compatível a coisa, né? Ou seja, é só observar a quantidade de jogo que a gente tem no mercado hoje, que tem assets feitos no Blender e são entregues pela Unity. Então, assim, a compatibilidade dos dois é muito alta, apesar disso, tá? Apesar disso. Para quem está fazendo hard code, é que é mais complicado. Para quem está fazendo hard code, é mais complicado, porque se você fez um hard code de algo no Blender, você não consegue traduzir direto para hard code da Unity. Ou seja, o raciocínio de puxar esse dado matemático na hora que você está programando o shader pesa mais, né? Ou seja, essa diferença pesa mais do que quando você estava fazendo superficial, usando os materiais que o software te entrega. Né? Cara, o, 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 de novo,
Inversão é multiplicar por menos um, cara. Inversão é multiplicar por menos um. É uma multiplicação simples de fazer. A conversão é fácil. Não, você precisa multiplicar, de novo, funciona, tá? Você não precisa fazer muita volta, mas se você tem uma imagem, né? Se você tem uma imagem e você precisa decompor a cor e inverter, então você consegue separar o RGB, você consegue inverter o canal que você quer, né? Então eu vou pegar aqui um inverte só para o verde, e vou combinar de novo, né? Ou seja, eu vou pegar e vou combinar o RGB. Ou seja, eu vou pegar e inverter um canal só. Entendeu? Ou seja, essa imagem aqui ela foi tratada para ter uma inversão de um tom. Ou seja, eu inverti um tom. E aí depois eu faço a entrega disso aqui, ó, como mapa de normal. Sabe? Tipo, é absurdamente simples. E a mesma coisa na Unity. Na Unity, se chegar com o mapa e precisar inverter um valor, você pede para ele inverter só aquele canal. Porque você tem esse acesso, você tem API para isso. Para você falar assim, pega o canal de verde e inverte ele para mim, sabe? Porque você está invertendo o valor, né? O canal de verde, ele é uma escala de cinzas. Então você está invertendo o valor dele. Dá para fazer com curvas. Dá para fazer com curvas. A curva vai te dar mais controle, né? Isso aqui está invertendo o valor de escala de cinza do canal de verde. Se você quer mais preciso, você troca isso por curvas. Ou seja, você troca, né? Se você trocar isso aqui por curvas, você vai ter um controle de intensidade. Ou seja, é mais preciso. De novo, não precisa ser nada mais complicado do que isso. Tá? Não precisa ser nada mais complicado do que isso. Tá? Inclusive, você pode exportar essa imagem e salvar ela assim. Tá? Dá para fazer isso até no GIMP, sabe? Você pode pegar no GIMP e inverter o canal de verde. No GIMP, sabe? Tipo, você vai no GIMP e fala, pega o canal de verde e inverte para mim. Então, esse é um processo simples. Esse não é um processo que ele gera impedimento de compatibilidade. E mesmo assim, se você pegar um mapa de normal do Blender direto e jogar na Unity, você tem como controlar os valores de relevo lá, né? Então, você pode inverter. Lembrando que a Unity também tem, né? Ou seja, a Unity também tem um shader graph dela, né? Então, nossa, essa janela tá gigantesca. Então a Unity também tem o shader graph dela, tá? E você consegue afetar, tipo, a normal dele aqui, né? Você tem como adicionar, tipo, matemática, cara, você tem como acertar, como, você tem como inserir matemática, você tem como inverter, entendeu? Porque é só multiplicar por menos um. Mas você vai ter aqui, tipo, controle de combinar canal, de flipar canal, né? Você vai ter, tipo, de novo, como colocar as imagens, tem como construir o material do mesmo jeito, né? Então, não é isso não é um empecilho para a compatibilidade entre os dois softwares, né? Não é um empecilho. E ainda tem uma outra coisa, né, Restani? Hoje em dia, prática comum de jogo não é usar os três canais para um mapa de normal, né? Geralmente a galera separa um desses canais para fazer ambient occlusion, ou mapa de rugosidade, ou mapa de cavidade, sabe? Então, assim,
Geralmente o pessoal pega um desses canais para fazer outra coisa. Tipo, o cara ele pega a imagem normal e ele usa dois canais para fazer normal e um canal para fazer outra coisa. Então, assim, para economizar dado, para não ter que ficar usando duas imagens, às vezes, para o mesmo modelo. Então, é muito comum a gente fazer uma composição de imagem diferenciada para poder ter uma precisão maior para ter uma precisão maior, não, para ter uma economia maior no processamento. Mas é um negócio um pouquinho mais elaborado, a gente fala disso numa outra aula. Assim, eu não vou entrar nessa aula de hoje no de normal, no de normal. E eu já fui numa palestra que o cara estava ensinando basicamente isso, como que ele estava usando só dois canais do RGB para fazer um mapa de relevo, e ele estava usando o terceiro canal para outra coisa. Eu vou ver se eu acho informação sobre o cara, porque eu vi ao vivo, né? Eu fui na palestra. Né? É, mas, de novo, porque a gente tem nodes, né? Ou seja, porque a gente tem nodes de construção, eu posso fazer muito tratamento do que vai chegar nesse espaço aqui, né? E ainda dá para dar bake nas coisas. Ou seja, ainda dá para pegar isso tudo e dar bake de algum tipo de relevo, assim, tá? Mas enfim, esse aqui, ó, essa parte da aula aqui, ó, foi a parte da aula sobre como que funciona, qual que é a função de cada um desses nodezinhos do nosso Principal, tá? Eu vou pausar essa gravação porque eu vou querer isso como um vídeo separado. E aí a gente troca de assunto no próximo vídeo.